subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edvaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe dos adultos, onde estaremos falando de um tema muito pertinente, muito interessante e um tema muito palpitante, que é sobre a salvação. Diga-se de passagem que nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, né? Nosso tema geral é as promessas de Deus, que já vem trazendo um escopo de informação interessantíssimo, muito aguçado, né? E na lição de número 5, nós estaremos estudando sobre a promessa de salvação, tá? As promessas que Deus fez para salvar, tá? E nós vamos observar que em todo esse contexto das promessas de Deus para a salvação do homem, nós temos a contraposição disso, que é a queda, né? E nós vamos trabalhar essa proposta doravante. Então, o tema da nossa lição é a promessa de salvação, lição de número 5, que será ministrada no próximo dia 3 de novembro, tá? Deus em Cristo nos abençoe. Vamos para a nossa aula. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 3, versículo 14 a 21. Portanto, são 7 versículos, né, que nós vamos estar meditando, e o título da lição nos remete a isso, tá? Nós temos aí o primeiro tópico, a promessa de salvação. Nós temos o segundo tópico, a natureza da salvação, a natureza da promessa da salvação. E o terceiro tópico é promessa e perseverança na salvação. Perseverança na salvação, tá certo? Temos algumas perguntas pertinentes. O que é salvação? Salvo do que mesmo? Não é? São perguntas que se fazem de forma secular, né? Quando vamos falar de salvação, também temos que falar do que não é, de quem não é salvo. E as pessoas que ainda não é salvo perguntam, tem essas nuances, essas perguntas, que salvo do que mesmo, não é? Então temos aqui no mínimo 6 tipos de salvação, tá certo? 6 tipos de salvação. Nós vamos tratar disso agora no canal Rascunho da EBD, tá certo? Muito bem. E assim, isto posto, nós vamos dar sequência aqui à nossa aula. Diga-se de passagem, também apresento aqui o canal Rascunho Teológico. Nós temos alguns vídeos ali sobre soteriologia, não é? E no último vídeo eu falei sobre as bênçãos da salvação, que está intrínseca também nessa lição, por que não dizer, tá certo? Então, se você quiser dar uma passada lá, eu vou deixar o link na descrição, você dá uma visualizada lá, para poder pegar mais informação, tá certo? Muito bem. A soteriologia é uma doutrina, faz parte do campo de estudo da teologia sistemática, e nós temos aí esta incumbência de aprendermos sobre aquilo que pregamos, né, que é, no caso, a salvação. Quem deu origem à salvação? Essa pergunta. Qual a base bíblica para a salvação? E a natureza da salvação? Eu falei que nós tínhamos pelo menos 6 tipos de salvação, é isso? E eu já quero aqui tratar da primeira. Primeiro nós temos a salvação eterna, que é a salvação diante de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e João capítulo 6, versículo 37. Salvação do Espírito é uma vez para sempre. Então, é isso que é salvação eterna. Depois nós temos a salvação do mundo, né, que é por meio do batismo nas águas, capítulo 16, versículo 16 do livro de Marcos. É um rompimento público com a raça adâmica, né? Nós temos a salvação das aflições, que é a prova de cada dia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10,
2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e verso 8 e verso 9, para ser mais preciso, né? Fala do livramento das tribulações, né? Das provas ardentes. Nós temos aí a salvação diária, que Cristo é formado em nós. Isso, quando Cristo é formado em nós, essa salvação é diária. Nós temos Filipenses 2, versículo 12 e 13. Temos também Hebreus capítulo 7, verso 25. E temos também Gálatas capítulo 4, verso 19. Que essa salvação diária nós somos transformados, quando somos transformados na imagem de Cristo. Depois nós temos a salvação do corpo, né? Quinto tipo de salvação, que é na questão do arrebatamento e da ressurreição, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21, Romanos capítulo 8, versículo 23 e 24, que coaduna com Romanos 13, versículo 11, né? E assim sucessivamente. Isso traz a ideia, o corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus. Então essa salvação é a salvação do corpo. E temos, por fim, a salvação da alma, né? Que é a libertação do domínio do ego, quando o seu ego é dominado pelo Espírito Santo, e quem manda no seu ego é o Senhor que fez os céus e a terra. Marcos capítulo 16, verso 25, e Lucas 17, 33, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, né? Quando perdemos a alma aqui, a chamamos de milênio, né? E assim sucessivamente. É dentro desse prisma que vamos dar sequência aqui à nossa aula, né? E assim sucessivamente. Vamos lá. A natureza da salvação, né? Então, no primeiro momento, aliás, a salvação é um decreto divino, né? Jonas já dizia, capítulo 2, verso 9 do livro de Jonas, que a salvação vem do Senhor, né? O pecado, por exemplo, é uma pré-condição para a salvação. A salvação não é necessária se não houver pecadores, né? Que necessita da salvação. Então, quanto à origem da salvação, existe aí consenso universal sobre isso, entre os teólogos ortodoxos, por exemplo. Deus é autor da salvação, pois apesar de o pecado humano ter a sua origem nos homens, a salvação vem do céu e tem a sua origem em Deus. Então, o pecado tem origem no homem e a salvação tem origem em Deus, tá certo? Isso já fica claro, né? Então, as bases bíblicas para isso, né? As bases bíblicas para a salvação, o tópico a seguir nós vamos verificar bem isso, né? Sobre a origem dos decretos divinos, a natureza dos decretos divinos, a ordem dos decretos divinos e os resultados dos decretos divinos. Então isso está embasado, a salvação é exclusivamente um ato divino, é um decreto divino, né? Então a origem da salvação é a vontade de Deus, que decretou desde a eternidade que providenciaria a salvação daqueles que crescem em Jesus. Jonas 2, verso 9. Né? Como declarou João também, os crentes são filhos, né? E os quais não nasceram de sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João, capítulo 1, Evangelho de João, de Jesus que João escreveu, capítulo 1, verso de número 13. Paulo acrescenta aí, assim pois, isso não depende de que nem ocorra, mas de Deus que se compadece. Romanos capítulo 9, verso 16. Pois nos predestinou para filho da adoção por Jesus Cristo e por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em suma, a salvação se originou em uma decisão de Deus em nos salvar. De outra forma, ninguém jamais poderia ser resgatado, né? Com Deus, tal como ocorre com os seres humanos, feito à sua imagem e semelhança, né? E assim sucessivamente. Vamos à frente dentro desse conceito. Quando vamos fazer a tratativa sobre a salvação de Deus, né? Sobre
os nossos conceitos no que diz respeito à salvação, nós temos informações bíblicas muito contundentes com respeito a essas demandas, não é? Por exemplo, quando vamos falar dessa questão de salvação, né, salvação não é para quem quer, salvação é para quem foi comprado por bom preço, não é? É para quem é ovelha, é para quem foi reconciliado, não é? É para quem foi justificado, enfim, para os filhos de Deus, eleitos, predestinados à salvação desde antes a fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo número 4, né? E de conformidade aí, que da coaduna com 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 9, né? E assim sucessivamente. Se não tem nenhum Salvador, o único Salvador é Cristo, então não tem outro meio, obviamente, para que possamos ser salvos, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar que só o Senhor pode salvar, né? Então, a origem da salvação, no primeiro ponto, né, ela tem origem em Deus, né, que é um ser amoroso. Sua benevolência, onibenevolência, por exemplo, já é base da sua vontade divina para salvar os seres humanos pecadores. Quem encontra-se na sua onipotência, ou seja, na capacidade concedida por Deus do livre-arbítrio humano, né? Como Deus é amor, né? Deus é amor, então ele, pelo fato do amor não pode ser imposto sobre a parte amada, no caso, já como analisamos com um amor forçado, não seria uma contradição. Foi necessário, no caso, que Deus desejasse amar e ser amado pelas suas criaturas, né? Então, ele as criasse livre, testemunhos, e no caso que Deus desejasse amar e ser amado por as suas criaturas, então criasse livres testemunho, a doutrina do livre-arbítrio, por exemplo, que é tanto anterior quanto posterior. A queda pode ser encontrada ao longo da história da igreja, né? Na verdade, com exceção às compatíveis ou compreensíveis, no caso de Agostinho de Hipona, né? Então, a natureza da liberdade divina, ela apresenta aí a liberdade de Deus, que significa que é a autodeterminação, ou seja, não é determinada por nenhum ser alheio, não, e tampouco determinada pelos próprios atos, pelo contrário, os quais é causado por ele mesmo. Então, o próprio Deus é quem faz toda essa tratativa, não é? Depois nós temos aí a natureza da onibenevolência de Deus, né? Chamada, que a liberdade de Deus está fundamentada no seu amor imutável, ou seja, um amor que não muda, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí a infinitude e a simplicidade de Deus, que implica na sua onibenevolência, né? Então, nós temos a natureza de Deus, implica aí na onibenevolência também, pautada dentro do contexto bíblico, né? Nós temos as implicações do universalismo, que, segundo o universalismo, todos, de qualquer forma, serão salvos. Isso não procede, tá? Isso não procede, e nós temos esse tipo de problema. Por exemplo, a onibenevolência de Deus torna-se o universalismo insustentável, ou seja, apesar de ser um ser onipotente e ter a capacidade de poder realizar tudo que lhe é possível, lhe for possível, um Deus onibenevolente somente é capaz de fazer aquilo que é moral, e não haveria nada de moralmente correto se for forçar esses seres a agirem de maneira contrária, né? E assim sucessivamente. Argumentar que todos os povos eventualmente acabarão aceitando constitui-se simplesmente de um vício, né? Que é de argumentação. Com isto se daria. Como isso se daria, né? E assim vamos em frente. Aí na nossa lição, né, nós temos aí a abrangência dessa temática, não é? Além e vai um pouco além do contexto da lição. Nós temos aí algumas objeções. Eu acabei de falar sobre a origem da salvação, e temos também algumas objeções com respeito a esses fatores soteriológicos.
E temos aí, por que não dizer, a teoria da salvação, né? A salvação, ela, dentro do seu contexto, é o Senhor que trabalha tudo, é em todos, é Ele que faz todas as coisas, né? E assim sucessivamente. É Ele que trabalha em cima disso. Nós temos a teoria da recapitulação, os pais da igreja trabalhavam isso, né? Por exemplo, foi o primeiro pai eclesiástico a propor a teoria da recapitulação, o nome dele era Irineu, né? 125 a 200 a 200 anos, né, da Era Comum, ou seja, dos nossos dias, né? Nós temos a teoria da redenção, certo? Que nós temos também a teoria da exploração moral, né? Tudo isso é tratado dentro do campo acadêmico quando se vai tratar da questão soteriológica, né? O Senhor pode salvar pessoas, o Senhor pode salvar homem, o Senhor pode salvar cidades, pode salvar país, e assim, é assim que está escrito, e é assim que a Bíblia norteia, né, esse contexto soteriológico, puramente bíblico, né? Nós vamos observar que quando essa questão da soteriologia, né, destaca aí as bênçãos simultâneas da salvação, né, os quais podemos aí mencionar algumas, por exemplo, a redenção, que é uma bênção da salvação, é totalmente... O que é a redenção? É a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus Cristo, conforme está em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1, Gálatas capítulo de número 3, versículo 13, e Mateus capítulo de número 20, versículo 28. Depois nós temos a reconciliação. Uma das bênçãos da salvação é a reconciliação. Agora, o relacionamento do homem, antes de pecador, agora redimido, passou a ser de comunhão com Deus e não mais de inimizade, né? E depois nós temos outra bênção, que é a propiciação. A propiciação é através do sacrifício de Cristo, a ira de Deus não está mais sobre os salvos, né? Depois nós temos também elementos básicos para apontar a salvação. E quais são esses elementos básicos? Nós temos a graça, nós temos o sangue e temos a fé, né? Em Tito capítulo 2, versículo número 11, fala, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Graça significa primeiramente o favor ou disposição bondosa de Deus, favor não merecido. Então a graça de Deus aos pecadores revela-se no ato de que Ele mesmo, pela paixão de Cristo, que pagou toda a pena do pecado, né? Depois nós temos aí a questão do sangue, né? Em 1 João capítulo 1, versículo 7, nos diz assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, em virtude do sacrifício de Cristo, do Calvário. O crente é separado para Deus, o crente é separado, e seus pecados são perdoados, e a sua alma purificada. O sangue é conhecido como base da salvação. Outro ponto importante, que é os elementos básicos da salvação, eu falei já da graça, falei também do sangue, e agora temos a fé, né? Então a fé, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, o crente é separado para Deus, com seus pecados perdoados, isso, uma alma purificada segue aí conhecendo a base da salvação. Depois nós temos a fé, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós temos aí, o texto diz assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé reconhece o homem a necessidade da salvação, e pela mesma fé é levado a crer em Jesus Cristo, né? Nós temos aí informações interessantes com respeito a essa questão da soteriologia, ou da salvação
propriamente dita, né? Eu não vou entrar aqui nas teorias satisfatórias da necessidade, né? Mas já vamos direto, dando continuidade aqui à nossa aula, né? E assim vamos na aula de número, deixa eu ver aqui, no tópico de número 1, conforme eu já disse, nós temos o tópico de número 2. O tópico de número 1 fala assim: a promessa de salvação, que é uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe fala da passagem que está pautada em Números, capítulo 21, versículo 4 e 9. E a leitura bíblica em classe diz assim, ó: assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho, e não só para que o guardasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vê as trevas, né? Não vem das trevas para a luz, né? E que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem é salvo, quem está vivendo em salvação, não tem o que esconder, né? Não tem anomalia com respeito a isso, né? Então, salvação, segundo a Bíblia, é um fator consolidado pelo próprio Deus, né? Então, é isso que está escrito dentro da nossa lição, né? A promessa da salvação, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra aí que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Então, no sentido literal, a palavra salvação vem do grego, que é sotéria, que tem um sentido de livramento, de perigo, de ameaça, né? Salvação da saúde, a prisão do livramento, né? E assim sucessivamente, ok? E nós, para ser salvo, precisa de um Salvador, né? A obra da salvação tem como base a entrega do Filho do Homem, Filho de Deus, né? Base a entrega do Filho de Deus, como sempre, como aquele que pagou o preço do pecado. Então Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, né? Soter, quer dizer Salvador, libertador, preservador, conservador. E assim sendo, o Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado, por isso precisa de ser salvo, né? E esse Salvador é revelado em João, capítulo 3, versículos 16 e 17, ok? Então, observe bem todo o conteúdo informativo do texto e também o conteúdo doutrinário, né, desse texto, deste contexto bíblico e dessa questão da salvação, né? A salvação é a maior promessa de Deus para o ser humano atingido pelo pecado. O ser humano que foi atingido pelo pecado. O estudo, e a Bíblia diz que todos pecaram, então o estudo sobre a salvação envolve os principais assuntos contido na revelação de Deus ao homem. A Bíblia Sagrada, nela se estuda aí os tópicos que abordam ensinos fundamentais para o entendimento da relação a Deus e a humanidade em face da queda que a humanidade teve. Esse capítulo, e vamos trabalhar a salvação dentro do contexto de seus aspectos, né, tais como regeneração, justificação, santificação, preservação dos santos, dentre outros temas, né, que está intrínseco na nossa revista, na nossa lição de hoje, né, em base de uma visão, em busca de uma visão mais ampla acerca da intervenção divina na realidade humana, visando aí a libertação do homem do poder do pecado
e do diabo. Então, estudar sobre a salvação é penetrar no mais importante tema que permeia as páginas da Bíblia Sagrada, pois ela é a promessa ímpar de Deus para a humanidade. Então, a doutrina da salvação leva o homem a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano, desde os seus primórdios na face da terra, quando deu ouvido à voz do diabo e experimentou a queda espiritual, cujas as consequências passaram a toda a humanidade. Então, diante da queda, Deus efetuou o primeiro ato expiatório, concretizando aí, o primeiro ato expiatório concretizado no mundo, né? Em Gênesis capítulo número 3, versículo número 21, nos aponta, né? Para vestir o casal pecador, Deus teve que imolar um animal inocente, derramando o sangue do homem culpado, mesmo que a Bíblia não se refira a um ato como um sacrifício, certamente foi isso, né? Deus não aceitou a cobertura de folhas, Deus não aceitou, providenciou a cobertura de folha que o casal providenciou. A vítima foi morta pelo culpado, enquanto o ato aí, aquele ato aponta para o sacrifício de Cristo somente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Pois a queda, o homem espalhou-se pela terra, porém levando no coração a ideia de um Deus único, criador de todas as coisas, né? Com o tempo, o homem se distanciaram-se da verdade ou da verdadeira adoração, né? Depois a promessa de salvação refere-se à providência de Deus, né? E assim sucessivamente. Voltando ao tópico de número 2, nós temos aí uma maravilhosa salvação, essa frase, né? Salvar do grego é zoso, que significa semelhante, palavra semelhante de soto, ou sotere, aliás, que é salvação, referindo-se ao livramento material, à salvação espiritual, às atuais experiências de Deus para o livramento da escravidão do povo, não é? Então, o futuro do livramento dos crentes na segunda vinda de Cristo, né? O livramento da nação de Israel, não é? Ao homem em Cristo, os que permanecem até o fim, não é? O crente individual, a libertação das nações e assim sucessivamente, né? Nós temos aí o dicionário Weiner, está aqui atrás de mim, e nós temos também a teologia sistemática de Stanley Orton, né? Stanley Orton, eu tenho aqui esse material, cadê? Eu tenho esse material aqui, a teologia sistemática, é um fator muito interessante, eu uso bastante esse material, eu acabei guardando aqui em algum lugar, né? E onde traz bastante elucidado, bastante claro esse contexto, né? Isso trazendo a questão da salvação. A obra da salvação no sentido geral, ela vem do grego, que é sotérico, do latim é salvatio, que tem um sentido de livramento, libertação do perigo. No sentido espiritual, refere-se à libertação do poder do pecado e da condenação eterna. Então, de acordo com Weiner, o termo salvação, ele é usado no Novo Testamento para se referir ao livramento material. Para se referir ao livramento material. E assim vamos, né? Nós temos o livramento temporal do perigo e apreensão. Nós temos o livramento por meio de saúde, nós temos o livramento da prisão, nós temos o livramento do dilúvio, temos o livramento espiritual ou a salvação, né? E assim sucessivamente. Então nós temos a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Isso é um perigo. Então a salvação vem do grego, soter, e nós temos aí esse significado salvador, libertador, preservador, conservador, que é usado, né? Apontando para Deus, conforme vamos ver em Lucas, Atos, 1 Timóteo, e assim sucessivamente. Jesus, já trabalhando sobre Jesus, nós vamos ver Lucas 2, Atos e Efésios também. Ele é o sustentador da igreja e do seu corpo, né? Temos a natureza da salvação, que é o tópico número 2, e também nós vamos ver aí a questão da regeneração, da justificação. A salvação é a fonte de tudo isso,
né, de justificação, salvação, regeneração e assim sucessivamente. E por fim, o tópico número 3, né, vai nos trazer aí informações contundentes com respeito a esta questão, né? Por exemplo, a promessa e perseverança na salvação. Então, a questão que envolve os decretos de Deus, que eu falei no início sobre os decretos divinos, em relação à pessoa como agentes livres, né? Nesse aspecto, há séculos discussões teológicas sobre a intervenção de Deus na vontade humana, segundo o seu decreto, sobre tudo que tange à salvação. E a salvação vem do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito de Deus continue trabalhando nos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.